noite, igreja linda, graça e paz. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui com vocês. Que dia lindo, que dia sobrenatural, que dia fantástico. Como já foi dito aqui, por causa de Jesus e por causa de você, igreja do Senhor. Você pode aplaudir Jesus pela sua vida, porque você é a igreja do Senhor. Coluna e baluarte da verdade, sal da terra e luz desse mundo. Mais forte por aquilo que Deus tem feito nesses 37 anos, por aquilo que Ele vai fazer a partir daqui através da sua vida. É algo novo, é algo sobrenatural. Essa noite é uma noite profética. Os céus estão abertos sobre este lugar. Por isso, se eu fosse você, eu ficava de pé e aplaudia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que está aqui, aquele que em breve vem nos buscar, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que não falha, aquele que tem empoderado a sua igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Esse é o nosso Deus. Vem, Senhor, e recebe a adoração da tua igreja, a adoração da tua noiva. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Que alegria, irmãos. Obrigado, pastor Valcir, pastora Débora, igreja memorial. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com você. Pode se assentar, por gentileza, em nome de Jesus. Há uns 20 dias atrás, eu estava indo para o Tadel. E aí no caminho, acho que uns 2 semáforos antes de chegar no culto, Deus nos deu essa palavra no carro. Deus começou a falar bem ali naquele momento. E assim que eu cheguei ali, eu já comecei a anotar. Porque Deus tem algo novo para fazer através da vida de vocês, irmãos. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Eu agradeço a Deus por essa linda oportunidade de estar com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8. Abra sua Bíblia, por gentileza. Atos capítulo 1, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Estou acompanhado aqui, como já o pastor Valcir apresentou. Ela é a minha melhor parte. Acredite, irmãos. Amém? Sou muito abençoado por Deus, por poder tê-la na minha companhia, né? E cada ano tem ficado cada vez melhor. Vindo para cá, ontem nós dormimos em São José do Rio Preto. Tínhamos o casamento para fazer hoje de manhã. E aí ela fez uma pergunta. Falou assim, ó, que nota que você dá pro nosso casamento, né? Aí eu disse assim, olha, 7,5, né? Mas por que não 10? Eu falei, porque sempre dá para melhorar, né? Então é melhor que eu fique com esses 7 e procuro buscar mais 3, né? Que assim a gente possa crescer, irmãos. Amém? Deus abençoe sua vida. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 8. Eu quero ler o texto da palavra do Senhor e meditar nesse tempo que nós temos aqui junto com você. Diga uma igreja empoderada. Mais alto, uma igreja empoderada. Eu estou falando de você, você pode dizer mais alto, uma igreja empoderada. Amém? Foi essa a palavra que Deus deu a nós nessa noite. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. E eu vou ler de novo, irmãos. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas no Brasil, no estado de São Paulo, em Novo Horizonte e entre as nações. Esse é o nosso Deus, que nos usa de maneira poderosa e extraordinária. A igreja de Jesus é imparável. Nós, irmãos, somos imparáveis. Nada pode deter a igreja do Senhor. A igreja do Senhor Jesus é a esperança do mundo. Ela é edificada pelo Senhor Jesus e por isso ela age de maneira ofensiva. As portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Sabe, queridos, e a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectativa lá fora pela manifestação de Deus através da sua vida, filho de Deus, filha de Deus.
Existe uma expectativa, o mundo está olhando para a igreja. E por isso Deus quer te usar de uma maneira poderosa, extraordinária, acredite. Por conta disso, nós, igreja do Senhor, somos a resposta de Deus para esse tempo e para essa geração. Não devemos esperar outra geração, é a nossa oportunidade, é a nossa geração. A palavra de Deus diz que Davi serviu a sua geração. Meus irmãos, esse é o nosso tempo, chegou a nossa oportunidade. Deus quer e vai nos usar poderosamente. Eu estou falando com você, igreja do Senhor nessa cidade, plantada pelo Senhor. Esse é o objetivo do poder de Deus, da unção do Espírito Santo. Como igreja do Senhor Jesus, o nosso destino é o céu. Mas enquanto esse dia não chega, irmãos, o nosso dever é manifestar o céu na terra. É por onde nós passarmos, as pessoas perceber que Deus está ali, que Deus está em você, que por onde você passar, os milagres de Jesus se manifestem, o poder do alto vem através da sua vida, e pessoas sejam transformadas, realidades sejam mudadas. Sabe, irmãos, é isso que vai acontecer, é isso que está acontecendo, você só precisa crer nisso. Por quê, pastor? Porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e equilíbrio. Por isso continue avançando, igreja, continue conquistando, igreja, continue fluindo nos dons. Deus te levantou para esse tempo, para marcar e para transformar a realidade da nossa cidade, da nossa sociedade, da nossa nação. Acredite. E nesta noite eu quero, junto com você, nessa noite tão especial, olhar para o livro de Atos, registrado pelo evangelista Lucas, que continua sendo escrito hoje, não com tinta e papel, mas com homens e mulheres de Deus, pessoas empoderadas pelo Espírito de Deus, pessoas que se manifestam e se movem na unção e no poder do Espírito. É assim que Deus tem escrito essa história, através da sua vida, acredite. Jesus disse: se não fosse vós que escolhesses a mim, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Acredite, você é uma escolha de Deus. Você é a pessoa certa, no lugar certo, pelos motivos certos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que essa cidade seja tomada pela glória de Deus, porque toda a terra, diga toda a terra, se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E isso inclui essa cidade, isso inclui a sua família, isso inclui os seus amigos, isso inclui os seus vizinhos, isso inclui a sua atitude. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Sabe, irmãos, esta é uma atitude de uma igreja empoderada. É assim que ela caminha. E hoje eu quero meditar com você sobre as características de uma igreja empoderada. Primeiramente, uma igreja empoderada, ela move-se na plenitude do Espírito Santo. Você pode dizer isso? Se mover na plenitude do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Simeão, movido pelo Espírito, foi ao templo. Irmãos, nós não somos pessoas normais. Não, nós não somos dessa terra. A nossa pátria está no céu. Por isso não pode continuar de uma forma normal a vida de outras pessoas quando tem um encontro com você. Não, de maneira nenhuma. Ela tem que ser transformada, porque você é alguém transformado pelo poder de Deus. Você é alguém marcado pelo poder de Deus. Aquele que transformou a sua vida quer te usar para transformar a realidade de outras pessoas. Por isso uma igreja empoderada, ela move-se na plenitude do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4 diz: todos, diga todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Não é privilégio de alguns, é a responsabilidade de todos. Todos aqui, todos que estão congregados, todos que estão acompanhando pela internet, todos os filhos de Deus, todos ficaram cheios do Espírito Santo, de maneira que todos devem se mover nesse mesmo Espírito. Havia uma promessa, havia uma direção dada por Jesus aos discípulos. Eles deveriam ficar na cidade,
até que do alto fossem revestidos de poder. Sabe, igreja linda, cada um de nós, a nossa maior necessidade é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus afirmou que faríamos as mesmas obras e outras maiores. Todavia isso só será possível se nós tivermos uma vida como Ele, se nós somos cheios como Ele e andarmos como Ele andou. 1 João capítulo 2 verso 6 diz: aquele que permanece nele, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como Ele andou. E como Jesus andou? Jesus andou cheio do Espírito Santo. Jesus andou no poder do Espírito Santo. Lucas 4 versículo 1 diz isso. Lucas 4 versículo 14 diz isso. Sabe, irmãos, é assim que nós devemos andar, é assim que nós devemos nos mover, no poder, na unção e na autoridade do Espírito Santo de Deus. É importante ressaltar, irmãos, que os sinais e maravilhas que Jesus operou, Ele o fez como Filho do Homem. Como Filho do Homem. Por quê? Porque significa que a mesma autoridade, a mesma unção, o mesmo poder do alto está sobre a sua vida, e que Deus vai te usar da mesma maneira. Assim como o Pai me enviou, disse o Senhor, eu também vos envio. Com a mesma unção, com a mesma autoridade, com o mesmo espírito de fé. Acredite, irmãos, 37 anos já se passaram. Não podemos mudar nada do que passou, mas tem outros anos pela frente, que faz toda a diferença. Se você crer nessa palavra, e se você a partir de hoje, todos os dias da sua vida, decidir ser movido pelo Espírito de Deus, diga amém. Uma igreja empoderada vive e se move no poder do Espírito Santo. Mas também uma igreja empoderada é uma igreja dedicada na sua vida de oração. Sua vida de oração. Sabe, queridos, nunca foi tão oportuno nós investirmos nosso tempo em oração. Em oração, olha o que o texto diz, Atos 1 verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Diga a todos: todos perseveravam unânimes em oração. Uma igreja empoderada e dedicada na sua vida de oração. Meus irmãos, a oração jamais deveria ser um departamento ou ministério da igreja local, mas sim a responsabilidade de cada um dos membros desse lindo corpo de Jesus chamado igreja. É nossa responsabilidade. A palavra de Deus diz que Jesus, nos dias da sua carne, oferecia sempre a Deus orações e súplicas com grande clamor e lágrimas. É momento de orarmos como nunca oramos, igreja. É momento de chorarmos como nunca choramos. É momento de perseverarmos como nunca antes perseveramos. É momento de não desistirmos de oração. Uma igreja empoderada, ela não comete aborto espiritual. Ela ora até que o céu se abra e que Deus venha com o seu poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus amigos, sobre os seus vizinhos, sobre toda a cidade. Ela não desiste de orar até que cada um seja alcançado através da oração. Acredite, sabe por que você está aqui? Porque Jesus orou por você, porque alguém orou por você, porque o seu pai orou por você, porque a sua mãe orou por você, porque alguém que nunca te conheceu, talvez nunca vai conhecer, orou por você. Por isso você está aqui, porque o céu ouviu esta oração. Creia no poder da oração. Todos perseveravam unânimes em oração. A Bíblia diz que em unidade todos se dedicavam em oração. Sabe, irmãos, alguém já disse que a oração do povo de Deus é o combustível que se movimentam os anjos de Deus. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e que eles são ministradores ao nosso favor. Mas a pergunta é: se depender da sua vida de oração, quantos anjos de Deus vão se movimentar na cidade de Novo Horizonte? Com máscara, pergunta para o seu vizinho: se depender da sua oração, quantos dos anjos de Deus vão se movimentar sobre o Brasil? Eles ministram em nosso favor, irmãos. Deus dá ordem a teu respeito, mas tudo começa lá no seu quarto de oração. Fecha a porta do teu quarto,
Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Que a cada manhã você e eu possamos movimentar os céus, possamos encher a agenda dos anjos de Deus, e que eles venham ministrar as famílias da nossa cidade, as famílias do Brasil e das nações. Sabe, irmãos, é assim que uma igreja empoderada caminha. Ela não comete aborto espiritual, mas ela ora até que o céu se abra. Atos capítulo 4, verso 31, diz a palavra do Senhor: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando começou, irmãos? Tendo eles orado. Quando você dobra o seu joelho, irmãos, isso é poderoso. Quando você abre a sua boca, isso é maravilhoso. O céu se abre e Deus se manifesta de uma maneira poderosa e sobrenatural. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Que os alicerces espirituais dessas cidades possam tremer quando você se dobra diante do Senhor todas as manhãs, lá no seu quarto de oração. Todos eles perseveravam unânime nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nas orações. E nas orações. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo oram, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Atos capítulo 12 vai dizer que Pedro estava encarcerado, verso 5. Mas havia incessante oração por parte da igreja. Existem muitas pessoas presas lá fora, irmãos, e eles estarão aqui porque existe uma igreja empoderada, existe uma igreja que ora, existe uma igreja que adora, existe uma igreja que não desiste e que clama até o céu se abrir e Deus se manifestar na vida dessas pessoas. Quero ler esse texto com você. Abre a sua Bíblia, Atos 12. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo detido, colocou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados cada um para o guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Existem pessoas aprisionadas, mas a igreja está orando e Deus vai libertá-los pelo poder do Espírito Santo. Acredite, irmãos, acredite. Uma igreja empoderada, não somente anda na plenitude do Espírito, não somente ora com grande fervor, mas ela é reconhecida por sua unidade e generosidade. Olha o que diz a palavra: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga todos, reunidos no mesmo lugar. É uma igreja que anda em unidade. Versos 44 a 46, mais uma vez: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Uma igreja unida. Uma igreja unida no templo e nas casas. Partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 32, capítulo 4. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. E eu te pergunto: você está promovendo a unidade? Sim, continue. Não, comece hoje. Porque uma igreja empoderada é uma igreja que anda unida. É uma igreja generosa. Você é alguém generoso. Qual é a sua marca como igreja do Senhor Jesus? Porque a marca de uma igreja empoderada, uma delas é a unidade, é a generosidade. A unidade e generosidade não é um discurso sem comprometimento, mas sim o dia a dia de pessoas que amam a Deus e amam os irmãos. 1 João 4, versículo 21. Aquele que diz que ama a Deus, ame também o seu irmão. Sabe, irmãos, essas são as características
de uma igreja empoderada pelo Espírito de Deus. Uma igreja unida, ela manifesta Jesus ao mundo. João capítulo 17, verso 23. Portanto, uma igreja empoderada vive em unidade, generosidade, suprindo a necessidade uns dos outros, no templo e nas casas. No templo e nas casas. Sabe, queridos, é hora de nós, como igreja do Senhor, demonstrarmos para essa sociedade quem é o nosso Senhor, quem é o nosso provedor, quem é a razão da nossa alegria, quem é a nossa viva esperança. Porque a alegria, irmãos, não depende das circunstâncias. A alegria é fruto do Espírito. Por isso, uma igreja empoderada é uma igreja alegre. É uma igreja que se alegra com aquilo que Deus fez nesses 37 anos, mas por aquilo que Ele ainda há de fazer. Porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel, irmãos, para cumprir tudo aquilo que prometeu. O poder do Espírito Santo é para aqueles que estão dispostos a promover a unidade da fé, através de uma atitude altruísta, de generosidade para com o seu próximo. Quarto lugar, uma igreja empoderada é uma igreja que manifesta os sinais e maravilhas. Você está disposto a viver os sinais e maravilhas, amém? Está disposto a andar no poder do Espírito, amém? Atos capítulo 5, versos 12 a 16 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tantos homens e mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que Pedro está na glória, mas você está aqui. Nós estamos aqui. Agora Deus quer usar a sua sombra, a sombra de Deus projetada através da sua vida, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E por onde você passar, Deus quer te usar para que o bom perfume de Cristo possa ser exalado, e que pessoas sejam curadas, libertas, transformadas pelo poder de Deus. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando os doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Sinais e maravilhas. Meus irmãos, chegou a sua grande oportunidade, ser usado por Deus de uma maneira extraordinária, para que os sinais e maravilhas sejam promovidos, e que o nome de Jesus seja conhecido de todos. Jesus afirmou que os sinais seguem os que creem, Marcos 16. Por isso nós, igreja do Senhor, no poder do Espírito Santo, devemos avançar, manifestando sinais e maravilhas, curando os enfermos, libertando os cativos, ressuscitando os mortos, limpando os leprosos, pregando o Evangelho do Reino em todos os lugares aonde Deus nos enviar. De Novo Horizonte para as nações. Que sinais e maravilhas aconteçam por intermédio da sua vida, pelo poder de Deus. Permita que Deus te use poderosamente para curar, para libertar, para transformar, para trazer a realidade do céu. Nós somos a resposta da oração do Senhor Jesus. Ele nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino. E quando você chega, irmãos, o céu chegou naquele lugar, porque ali está um representante legal do reino dos céus. Jesus disse: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quando você chega num ambiente triste, a alegria do Senhor, que é a nossa força, está naquele lugar. Quando você chega num ambiente de enfermidade, chegou a cura. Quando você chega num ambiente onde as pessoas estão presas, amarguradas, chegou a liberdade que há em Cristo Jesus. Você é a resposta de Deus para esse tempo, para essa geração. Essa é a razão de receber o poder que vem do alto, irmãos, a unção do Espírito de Deus. Acredite você, mamãe. Acredite você, papai. Acredite você, homem de Deus, mulher de Deus. Independentemente da sua idade, Deus quer te usar de uma maneira poderosa, para que os sinais que seguem os que creem se manifestem através da sua vida. Permita que Deus te use, irmãos,
em todos os lugares. A Bíblia diz que Pedro e João estavam indo para o culto de oração. Culto de oração. E de repente ele encontra com uma necessidade, um homem aleijado de nascença. E Pedro e João, cheios do Espírito Santo, atendem não somente à expectativa daquele homem, mas muda a realidade daquele homem e daquela família, de uma vez por todas. Aquele homem jamais imaginava que a sua vida ia mudar a partir daquele momento, quando Pedro libera uma palavra sobre ele. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Que você seja esse mensageiro, que você seja esse porta-voz do céu, que você libere palavras de graça, palavras de amor, palavras de restauração, para onde você passar. Seja qual for a necessidade, irmãos, acredite, você é a pessoa que Deus colocou ali para que haja cura, para que haja milagres, para que haja sinais e maravilhas no poder do nome de Jesus. Mais uma vez, Pedro e João estão na glória, mas você e eu estamos aqui. É a nossa oportunidade, é o nosso tempo de, como igreja do Senhor, promover o reino dos céus através dos milagres extraordinários. Uma igreja empoderada é composta de discípulos cheios do Espírito Santo. Estou falando de você. Você pode aplaudir Jesus pela sua vida? Discípulos cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do poder de Deus. Atos 5:42. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Quantos dias, irmãos? Todos os dias. Todos os dias. Atos 6, de 1 a 3 diz: ora, naqueles dias, multiplicando o número de discípulos, diga discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade, tem uma versão que diz a multidão de discípulos, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. 7 homens. Passaram-se 37 anos, pastor. 37 anos. E eu estava pensando nesse número, 37. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, mas depois de 3 dias Ele ressuscitou, está vivo, à direita de Deus, e intercede por nós. E a palavra de Deus diz: escolhei 7 homens cheios de fé, de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Você está entendendo, irmãos? Seja você um desses 7. Seja você essa pessoa. Seja você esse homem e essa mulher empoderado pelo Espírito de Deus. Porque uma igreja empoderada, ela é composta de homens e mulheres que andam no poder do Espírito Santo. Uma igreja empoderada, ela transborda de alegria e do Espírito Santo. Atos capítulo 13, verso 52. Os discípulos se multiplicavam e tinham grande prazer em servir a Deus, servindo as pessoas. Eles estavam sempre juntos no templo, mas também de casa em casa. Sabe, meu irmão, é na sua célula, é lá na sua casa, que Deus vai te usar de uma maneira poderosa. Porque ali há um homem de Deus, ali é um discípulo do Senhor, ali é alguém cheio de fé, de boa reputação e cheio do Espírito Santo. Você é essa pessoa. Acredite. Uma igreja empoderada faz discípulos cheios do Espírito Santo, que realizam feitos extraordinários entre o povo e que jamais retrocedem. Vou dizer de novo, jamais retrocedem. Não é um vírus que vai parar a igreja de Jesus. Não é o medo que vai parar a igreja de Jesus, porque o perfeito amor lança fora todo medo, e o perfeito amor está entre nós. Seu nome é Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é aquele que te fez mais que vencedor. Ele que deu a boa obra e começou, e Ele vai completar até o fim. Ele é Jesus, Ele é nosso Senhor. Ninguém pode detê-lo.
Ninguém pode detê-lo. É esse nosso Senhor que nós servimos, irmãos. É no nome dele que nós realizamos milagres, sinais e maravilhas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Tudo é por causa dele, irmãos. Tudo é por meio dele. Não há nada em nós, mas há tudo nele. Você só precisa acreditar nisso. Jesus escolheu homens improváveis para demonstrar que você e eu podemos fazer. Não foram os melhores dentre o povo, não. Foram aqueles que foram separados, deixados para trás. Deus usou exatamente esse. Você é a pessoa certa. Você só precisa acreditar nisso. Não tem a ver com os dons e talentos que Deus o deu. Aliás, foi Ele que deu, pertence a Ele. Tem a ver com a disposição do seu coração. E se você crê que Deus pode e quer te usar tanto quanto usou esses homens de Deus. Como eu disse, a história agora não é escrita mais com tinta e papel, mas através da sua vida. Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe, irmãos, Deus está escrevendo uma nova história. Você é uma carta de Deus, conhecida e lida por todos os homens. Deus está realmente mostrando o final da história, que vai terminar com o triunfo de Jesus, porque Ele nos fez mais que vencedor. E por isso uma igreja empoderada, ela caminha em vitória. Ela caminha todos os dias realizando sinais e maravilhas por onde passa. Diga amém. Jamais retrocedemos. Nós não somos daquele que retrocede, mas daqueles que avançam para a conservação da vida. Uma igreja empoderada, em sexto lugar, ela promove grande alegria na cidade. Diga isso, uma igreja empoderada promove grande alegria na cidade. Atos capítulo 8. Entre mentes, os que foram dispersos, a partir do verso 4, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Grande alegria, irmãos. Que lindo isso, irmãos. Uma igreja empoderada, ela prega aos olhos e aos ouvidos das pessoas, realizam milagres extraordinários e pelo poder do Espírito Santo promovem grande alegria na cidade. Ouça isso, irmãos. Amanhã é dia de eleição. Amanhã nós cumprimos o nosso papel como cidadão. Como cidadão nós votamos. Como filho de Deus nós oramos, porque é Deus que muda a realidade da nossa nação. Ouça, não é o governo dessa terra que irá proporcionar alegria nessa cidade. Não é a economia, não é o comércio, não são os investidores, não são os recursos dessa terra. Por quê, pastor? Porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Por isso os únicos capazes de promover um avivamento assim e causar grande alegria na cidade são os filhos de Deus, são aqueles empoderados pelo Espírito de Deus. É você, meu irmão, é você, minha irmã, somos nós, igreja do Senhor. É assim que a cidade é transformada, é assim que famílias são transformadas, por causa de você. Acredite, irmãos, você é a resposta. Não espere o resultado das urnas. Não. Você é o resultado de Deus. Você foi eleito por Deus. Ele votou em você. Ele acreditou em você. Ele te deu uma oportunidade. Então aproveite essa oportunidade. Nós não temos outra, irmãos. Nós só temos um mandato. Uma única oportunidade de causar grande alegria na sua casa, entre os seus amigos, na sua igreja, na sociedade. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria é fruto do Espírito. Porque a alegria somente o povo de Deus é capaz de manifestar. Porque é fruto do Espírito de Deus.
Você está disposto a proporcionar essa alegria na sua cidade? Felipe promoveu um grande avivamento em Samaria. E você está disposto a promover um grande avivamento em Novo Horizonte? Está disposto a promover um grande avivamento na sua célula? Está disposto a promover um grande avivamento lá no seu trabalho? Uma pessoa, irmãos, uma única pessoa causou grande alegria nessa cidade. Nós somos centenas. Veja o que Deus pode fazer no nosso país, irmãos. Você só precisa crer nisso. Mais uma vez, Felipe está na glória, mas você está aqui. Deus já usou Felipe. E o Deus que não faz acepção de pessoas quer usar você. Deus te ama tanto quanto amou Felipe. Mas Deus não ama só Felipe e você. Deus ama essa cidade. Na cruz do Calvário, Jesus se entregou por eles. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, isso não pode ser somente conhecimento para mim. Isso tem que queimar no meu coração e no seu coração. Não podemos ver as pessoas caminhando a passos largos para uma eternidade sem Deus. Nós somos aqui os responsáveis e trazer a alegria da tua salvação, a alegria que vem de Deus, a alegria que é fruto do Espírito. Promova grande alegria na sua cidade. Em último lugar, uma igreja empoderada, ela guarda com dedicação a volta de Jesus. O Rei está voltando, Jesus está voltando. Mas enquanto nós aguardamos, irmãos, não devemos somente esperar, nós devemos agir. Por isso nós estamos aqui. Atos capítulo 1, versos de 9 a 11 diz: ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Jesus está voltando. O Rei está voltando. A palavra de Deus nos exorta não somente a aguardarmos, mas também a apressarmos a volta do Senhor. Segundo Pedro 3, versículos 12 e 13. Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja, a noiva do Cordeiro, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Isso deve trazer consolo para o meu coração, para o seu coração, mas também nós devemos levar esse consolo para aqueles que ainda não têm esperança. E Jesus Cristo é a esperança do mundo. A igreja é a esperança do mundo. Cristo em vós, a esperança da glória. Existe esperança, irmãos. Nós somos os portadores dessa esperança. Por isso não espere outra geração. Você é a geração que Deus escolheu. Você é a pessoa que Deus separou para esse tempo de milagres extraordinários. Ouça isso, irmãos. Dê o seu melhor aqui naquilo que você faz. Você é um representante do céu, e como tal, deve dar o seu melhor. Faça o seu melhor, mas tenha a convicção e a certeza no seu coração que o nosso lar não é aqui, a nossa casa não é aqui, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador. Não fique preso com as coisas dessa vida, mas use tudo isso para que o céu se manifeste. Não tem problema você ter as coisas, irmãos. As coisas que não pode ter o seu coração. Use tudo que Deus te deu. Todos os recursos, dons, talentos, capacidade, influência, posição, para que outras pessoas conheçam o Senhor e que também possam aguardar com expectativa a volta de Jesus. Nosso lar não é aqui, a nossa casa, a nossa pátria é o céu. Jesus foi nos preparar um lugar
onde não haverá mais dor, mais sofrimento, mais angústia, mais coronavírus, mais as mazelas dessa sociedade, não. E por isso, a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Estamos com os pés nessa terra, porém com os olhos na eternidade. É assim que nós vivemos como igreja empoderada por Deus. Os nossos pés estão aqui, mas os nossos olhos fitos no nosso Senhor, na eternidade. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18 diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Você pode aplaudir Jesus, porque Ele está voltando, o Rei está voltando, e Ele vem buscar a sua igreja. Recebe, Senhor, a adoração da tua igreja. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. É para o Senhor a honra, a glória, o louvor, a adoração, a nossa vida, a nossa família, Senhor. Tudo pertence ao Senhor. E eu quero concluir essa mensagem, irmãos, mas eu quero deixar um desafio para você. Todos os personagens citados aqui estão na glória. Mais uma vez, nós estamos aqui. Você está entendendo? Você entendeu o que Deus está querendo dizer para nós? Uma igreja empoderada marca profundamente a história da sua geração. Deixa um legado de fé, esperança e amor. Ela move-se na plenitude do Espírito Santo, dedicando intensamente a sua vida de oração. É uma igreja unida, generosa, manifesta os sinais e maravilhas através de discípulos que diariamente servem com alegria no templo e de casa em casa. Uma igreja empoderada, ela promove um grande avivamento na sua cidade. Ela traz a alegria do céu para a terra e aguarda com expectativa e dedicação pela volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto esse dia não chega, nós estamos aqui para promover esse avivamento, esse alinhamento entre o céu e a terra, porque a criação aguarda com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Quantos dos filhos de Deus estão dispostos a viver como igreja do Senhor nessa terra? Fique de pé, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Você está diante do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Emanuel, Deus conosco. Sabe, irmãos, aquele que te chamou é o mesmo que te capacita. Deus quer te usar de maneira extraordinária e sobrenatural. Meu amor, você pode vir aqui fazer essa oração? Vem cá, por gentileza. Levante suas mãos aos céus. É de lá que vem tudo que nós precisamos. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Comece a orar onde você está. Comece a falar com Deus. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. E tem tudo a ver com aquilo que você crê que Deus vai fazer através da sua vida. Pai, nós estamos aqui como filhos, Deus, diante da Tua presença, pedindo o Espírito Santo de Deus nos convença da nossa responsabilidade diante da grande comissão que o Senhor nos deu. Deus, só há um desejo, ó Pai, no nosso coração esta noite, que ao sairmos daqui, ó Deus, sejamos convencidos pelo Teu Espírito a colocar em prática, Senhor Jesus, a palavra que recebemos esta noite. É uma cidade, ó Deus, esperando. Deus, há vizinhos esperando, a família esperando a nossa manifestação como filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus, venha sobre nós esta noite. Venha
venha sobre nós esta noite com o convencimento do Teu Espírito. Deus, arranca do nosso coração toda a covardia que tem nos paralisado, todo espírito de medo que tem nos paralisado. Deus, e coloca em nós a ousadia do Teu Espírito, para que possamos avançar e cumprir, ó Deus, o propósito que causou a nossa existência. Deus, hoje é dia de festa. 37 anos se passaram. E quantos outros anos o Senhor nos dará? Nós não sabemos, ó Pai, quanto tempo temos aqui ainda. Mas nós temos uma convicção, Pai. Há muitas pessoas esperando a manifestação dos filhos de Deus nessa cidade. Pai, que esta palavra possa, Senhor, ruminar nos nossos corações. E que ela possa, Senhor Jesus, produzir frutos, muitos frutos, ó Pai. Que o Teu nome seja exaltado. Quisera nós, ó Pai, que em meses ou que ainda ao final deste ano, Deus, essas paredes pudessem ser aumentadas, porque nós cumprimos, ó Pai, o nosso chamado, porque nós colocamos essa palavra em ação. Ó Espírito Santo, faz isso aqui, Senhor, com os irmãos que estão aqui, com os irmãos que nos assistem. Faz isso com a Tua noiva, ó Pai. Desperta-nos, Pai, desperta-nos. Há uma mensagem do Senhor para nós esses dias. Desperta, filhos. Avança, noiva. Oh, Espírito Santo, faz isso e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Queridos, eu preciso falar um pouquinho, é rápido, um pouquinho da nossa história aqui. Muitos de vocês estão chegando agora e já estão escrevendo uma história aqui na nossa igreja. Nossos filhos, nossos netos irão contar se Cristo não vier até lá. Posso ouvir um amém? Eu quero passar aqui nesse momento, é o que nós realizamos com os nossos novos membros, novos irmãos que se aderem à nossa igreja no curso de membresia. Então vai ser meio corrido, porque eu não passei para os irmãos os slides certinho, mas eu quero que você relembre ou conheça um pouquinho da nossa história aqui, tá bom? Vai lá, Divaldo, por favor, meu filho. Ok, vai lá. Vai ser um pouquinho corrido, tá? A foto aqui, pode chegar na foto, meu filho. Aqui está, queridos. Eu comecei aqui, ali na rua Pongaí, um pouquinho para frente da nossa igreja na Santa Clara. Mas antes daqui, essa igreja, amados, ela se reunia na casa da irmã Lídia. Começou com 7 meninas. Da casa desceram até aqui, que hoje é um local onde tem um mototáxi. Daqui, irmãos, tem poucos. Tem alguns irmãos que é desse tempo aqui. Cido não é não, né, Cido? Né? A Toninha é com parede remanescente desse tempo. Lembra, irmã Toninha? Isso é uma benção demais. Corre mais uma, meu filho, lá para mim. Aqui, aquele baixinho ali é o pastor Roque, um dos pastores interinos da nossa igreja. O irmão Wagner, a irmã Ida, que eles vieram de Catanduva para cá como médico, e ele se aderiu junto com a irmã Lídia. Pastor Roque ainda é vivo, ele esteve aqui no ano passado. Vocês vão lembrar dele, um pastor baixinho. Esse pastor é que me batizou. Mais uma, por favor. Mais uma. Esses são, volta aqui só um pouquinho. Volta só um pouquinho, filho. Aqui, vai, mais uma agora. Esses daqui são os irmãos, os precursores da nossa igreja, que organizou, que é o irmão Wagner, a irmã Ida, a irmã Esther Lúcia, o João Lúcio, o João Valério, Joana Aparecida, o João Lúcio e o João Valério já em memória, a Joana ainda é viva, a Lídia em memória,
a Maria da Silva em memória, e o Samuel ainda é vivo, mora em Catanduva. Esses são os irmãos que organizaram. Pode ir, meu filho, agora. São aqueles ali. A maioria daqui já estão na glória. Mais uma, filho. Após um mês de trabalho, 7 pessoas com o pastor Roque em Catanduva. Vamos lá, filho. Aqueles irmãos batizaram. A minha mãe e meu pai foram um dos primeiros que batizaram aqui na igreja. Irmão Wagner, irmã Ida, que teve um trabalho junto com os irmãos aqui. Por favor, filho, pode continuar. Mais uma. Aqui é a pedra fundamental. Este homem aqui é o João Valério, em memória. Lá, essa caixa é bem no altar da igreja, lá da Santa Clara. Ali há muitas cartas, queridos, de irmãos da época, exaltando o nome de Jesus, onde é a igreja ali de Jardim Santa Clara. Pode ir, filho. Mais uma. Tivemos a primeira igreja, a nossa igreja, a congregação da igreja Batista Betel, onde é a igreja Betel hoje, era essa igrejinha. Aqui eu já estava tomando conta como evangelista, irmão. Pode ir. Aqui nós tínhamos um trabalho muito forte lá em cima, na igreja Batista Betel. Aos domingos ia mais de 250 crianças, queridos. Era um trabalho muito forte que nós tínhamos lá. Pode continuar. Conclusão em 3 anos. Acabou, filho? Vai mais um, vamos ver. Tivemos congregação lá de Jardim São Benedito, pontos de pregação. Nós tínhamos muitos cultos ao ar livres, era o meio de evangelismo daquela época. Tivemos formação de pastores, missionários. Eu, Renato Nassimbene, Bernadette, a Ana Carolina, o Rafael Souza. Alguns não terminaram, o Chester, o Adailto, quem mais? O Tiago, o pastor Tiago hoje. E tivemos vários pastores. Pode seguir, filho. Aqui está o dia que eu fui ordenado ao ministério e também pastor lá da igreja Batista Betel, tá bom? Aqui estão alguns pastores da época, pastor Silva, pastor Benjamin, esse que está bem à frente, faleceu, acho que não tem 2 meses, o pastor Benjamin. Pode tocar, meu filho. Mais uma. Esse é o pastor Roque, o pastor Silva, que foi um pastor muito tempo aqui na igreja. Pode ir também. Pastor Benedito, que pastoreou a nossa igreja, ele e a irmã Cida. De vez em quando o pastor Benedito vem aqui em Novo Horizonte, já esteve aqui na nossa igreja. Pode ir, filho. Pastor Benjamin, esse primeiro aqui, da esquerda para a direita. Pode ir. Depois veio o pastor Robert, que é aquele pastor ali, da direita para a esquerda, o segundo de terno bem ali, meio branco. Pode ir, meu filho. Para um pouquinho aí na... Oh. Do pastor Robert até a minha chegada aqui. Vem aqui, irmão Osias, por favor. O irmão Osias teve um período sem pastor aqui. O irmão Osias, junto com o Oswaldo, lembra, Osias, desse tempo? Eu não estava aqui esse tempo. Sobe lá, irmão Osias, por favor. Mas foram homens que seguraram esta igreja aqui, irmãos, que agarraram esta obra aqui, dando sequência nesse trabalho aqui. E eu faço questão de chamar o irmão Osias aqui, que foi um período que ele foi me procurar. Pastor, nós estamos precisando de um pastor lá na igreja Batista Memorial. Está aqui o irmão Osias. E eu falei, pastor, estou à disposição. Eu amo a igreja Batista Memorial. Eu era pastor da igreja Batista Memorial lá em Olímpia. E eu estava deixando o ministério lá. E deu certinho. Deus usou o pastor, o irmão Osias, me procurou e convidou. Eu estou aqui já há 16 anos como pastor aqui nessa igreja. Deus escreveu história, querido, através desses irmãos. E eu digo mais agora, Deus está escrevendo uma história através da sua vida. E ela não vai parar. Quantos creem nisso? Ela não vai parar. Não vai parar. Tem mais uma foto aí, filho? Vamos aplaudir de pé, querido. De pé o Senhor. Vamos aplaudir. Aleluia. E essa é a nossa igreja hoje. Aí, ó. Aleluia. Só que tem uma coisa, nós temos a igreja Batista lá no Jardim Santa Clara,
E estamos aqui de um tempo provisório. Posso ouvir amém? Nós precisamos do nosso local, querido. E em nome de Jesus, nós iremos ter um templo nosso grande para a glória do nome dEle. Do nome dEle. E Deus vai usar a sua vida, meu irmão, para escrever essa história aqui nessa cidade, para a glória do nome dEle. Aleluia! 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 Nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por esses 37 anos, irmão Osias, onde o Senhor escreveu uma grande história e está escrevendo aqui, junto conosco aqui. Vamos fazer essa oração de gratidão agora, queridos, em nome de Jesus. Querido Pai, nesse momento queremos agradecer por ter nos sustentado até aqui, e grandes coisas têm acontecido. O Senhor nos fez permanecer até aqui, Pai. Eu sou grato a Ti, Senhor, por fazer parte também desse ministério até aqui, Pai. Eu te louvo a Ti pela vida do pastor, que deu continuidade a esse trabalho, que o diabo com grande vontade quis destruir, mas a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então, Senhor, nós te glorificamos a Ti, no nome de Jesus, Senhor, que todos, Pai, venha ser fiel a Ti e realmente cumprir com a Tua obra neste lugar, Pai, em o nome de Jesus, amém. Moisés e o Oswaldo, irmãos, estiveram numa fase da igreja que acho que foi a mais difícil que teve, né, irmão Osias? Seguraram uma batata quente, dessa batata quente eles fizeram um purê e chegou onde está até hoje aqui, ó. Deus abençoe, viu, irmãozão? Vai lá, obrigado, viu? Glória a Deus! Ainda de pé, já estou terminando. Você que está com o bebezinho no colo, pode sentar. Eu estive essa semana em BH, Belo Horizonte, olha que chique, né? Estava lá na Clínica da Alma e estava eu, o Sérgio e a minha esposa, a Débora. Passamos uma semana fantástica, irmãos, e ficaram aqui nessa igreja, né, alguns ministros tomando conta. Sabe que eu fiquei muito tranquilo lá? Porque eu sabia que tinha homens capazes que estavam cuidando aqui. Quero chamar o Gui, vem cá, Rodrigo, que estiveram aqui à frente desse trabalho. Eu posso viajar, irmão, porque tem homens e mulheres capazes aqui, hein? Que gostoso, hein? Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Sérgio, vem cá, Sérgio. Cá. Aleluia! Glória a Deus. Já posso viajar tranquilo. Terça-feira eu vi você pregando. Você pregou demais, hein? Rapaz, parece que ele ia saltar da televisão. Ele vai pular aqui, vê só. Hoje a nossa igreja, irmãos, ela é composta. Eu sou o pastor presidente, o Sérgio é o meu vice, o Gui está como segundo vice e o Rodrigo está num caminho aí para treinamento, né, Rodrigo? Juntos nós estamos aqui com as nossas esposas, né, que são mulheres batalhadoras, Laine, Débora, Daiane, a filha que está lá no canto, a Letícia. São mulheres aí que estão batalhando em prol deste reino aqui. Obrigado, viu, irmãos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos orar agora então, agradecendo o Paizão Celestial. Pastor, Deus abençoe, pastor Elbe, pastor Alessandra. Queridão, terminando aqui, ele não vai poder ficar cumprimentando, tá bom? Porque eu quero levar eles para jantar. Imagina, nós vamos comer aquela picanha. Não, eles merecem, irmãos, e tem horário para chegar. Mas não deixe de tirar sua foto ali no hall. Tira foto bonitinho lá, celebre. Amanhã nós iremos continuar, amém? 8 horas da manhã o culto lá no Jardim Santa Clara. Não teremos treinamento para vocês ficarem à vontade para votar. Eu sei que você já orou, Deus já te deu direção em quem você vai votar, amém? Mas à tarde, às 17 horas, teremos culto aqui. Posso ouvir um amém? Teremos culto aqui. E também teremos culto às 20 horas. Ah, eu não vou no culto para ver resultado da eleição. Ah, meu filho, pelo amor de Deus, hein? Vem no culto celebrar Ele, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua obra que o Senhor tem feito, ó Deus, através dessa igreja, Pai.
Nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, e bendizemos o Senhor, Pai, por essa oportunidade, ó Deus, de nós, ó Deus, servirmos o Senhor, ó Deus, nessa terra. Meu Deus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor use a nossa vida em continuidade, ó Deus, dessa nova história que nós iremos escrever, Pai. E nós sabemos, ó Deus, que tudo é para a Tua glória, tudo é para o Teu louvor. E nós iremos contemplar, ó Deus, anos e anos, porque nós entendemos que a Igreja Batista Memorial é uma igreja empoderada pelo Espírito de Deus. E nós acreditamos, Pai, nesta palavra, para a glória e louvor do Teu santo e bendito nome. Nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Ele. Que Deus nos abençoe, querido.